já acontecendo, mas ainda pior quando você vê a linhagem de Caim. A linhagem de Caim é a mesma da Torre de Babel, da Babilônia, entende? Você começa a ver essa linhagem vindo, e até nos dias de hoje. Mesmo dentro dos impérios, você percebe isso, porque um rei dizia assim: se o meu pai foi ruim, eu vou ser pior. Então você percebe isso, entende? Dentro desses impérios, dentro dessas monarquia e toda essa assim, desenrolar dessa história, né? Um outro, eu notei aqui também interessante algo, é bom a gente lembrar. Eu estava acho que tentando achar um mapa, eu não consegui achar. Eu tinha um mapa que falava sobre os dois rios. Você vai perceber dentro da história também, Novo Testamento, até no Velho Testamento também, falando sobre esses dois rios, ó, o rio Tigre e o rio Eufrates. Tá? Isso também aconteceram muitas coisas assim dentro do contexto histórico, dentro desses dois rios, né? A gente percebe isso na história, que o povo ele percorria esses rios para onde eles mais sobreviviam, mais tinham plantações, tinham seus rebanhos e tantas coisas que eles precisavam também, né? Aí aqui você vai ver, eu não entrei nesses detalhes de hoje, tipo quando fala que esses rios é perto da cidade de Bagdá, Golfo Pérsico, que hoje nós sabemos e tal, mas eu nem entrei dentro disso porque realmente é mais fácil você entrar dentro da linhagem e mostrar como foi formados os impérios, e o Reino do Sul, o Reino do Norte, porque que hoje nós percebemos ainda os fatores da desobediência de Caim e Abel, passando pelas suas genealogias, e a partir dali surgindo essas pessoas, né? Pessoas ruins, pessoas boas, reis ruins, reis bons, né? E todos esses descendentes. Se você olhar também Medo Persa, olha só, quer ver? Eu anotei isso daqui. Ó, se você olhar no seu livro, tá? O Mundo Babilônico, nós estamos falando sobre quem? Olha só, sobre 2.1.2. Nós estávamos falando sobre filho de Sem, não é isso? Lembra lá na árvore genealógica? Se você olhar aqui no Mundo Medo Persa, no ponto 3.1.2, percebe-se aqui, ó, quer ver? Agora pode abrir lá no seu livro. Abriu? Primeiro foi 100, agora a origem, lá do 3.1.2, Mundo Medo-Persa. Origem, na opinião de alguns autores, os Medo-Persas são descendentes de... Página 115. De Jafé. Percebe? Então, lembra daqui do mapa que nós estávamos colocando aqui da genealogia? Sem de Noé, lembra? Sem, Cã e Jafé. São os três filhos de Noé. Percebe-se que um império ficou com um deles, o outro império com o outro. E o outro ficou. Entende? Você percebe como que foi criando, cada um foi formando os seus impérios. Formando seu império. Né? E aí você percebe dentro desses impérios qual foi mais fiel a Deus, qual não foi mais fiel a Deus, qual foi servindo mais a Deus, qual não foi, qual foi subjugando mais o povo, qual não foi, né? E Daniel estava dentro desse contexto.
E ele então conhece o rei, sabe dos seus pensamentos, e Deus tinha um propósito de revelar algumas coisas, né? E dentro disso nós também estamos vivendo dentro de um império, querendo ou não, nós fazemos parte desse império que ainda não terminou, né? Nós hoje, graças a Deus, estamos no tempo da igreja, mas ele ainda tem segmento do Império Romano, só que no Império Romano ortodoxo, né? Algo episcopal, algo que é uma cúpula, né? Que domina a nação, por exemplo. Porque se você for olhar dentro desse Império Romano, nós vamos olhar daqui a pouco, você percebe como que ele veio dominando desde a época de Jesus. Sim, mas esse é o Império Romano de Roma, lá mesmo. Isso quer dizer Mas ele influencia onde estamos? Sim, o Papa, né? Na verdade, todo o Sim, Império. ele Porque o Papa, para mim, ele é só mais um dentro de um Império. Exato. Né? Ele pode ser o rei que manda dentro do Império. Mas é dentro da doutrina deles, né? Não. Sim, ele é. O Império Romano, Ele quer abranger todo. o Império Romano, ele abrange tudo, irmão Jorge. Ele abrange a política, ele abrange a sociedade, ele abrange as leis. Quantas cidades pequenas quem manda é o Império Romano? É a Igreja Católica. É Roma? Tudo era Roma. Antigamente, tudo era Roma. Tudo que fazia nas suas penínsulas, fazia nos seus territórios, tudo devia a Roma. Lembra dos soldados romanos? Né? Quando eles faziam o símbolo de Roma, né? Que eles eram fiéis a Roma, eles nem conheciam quem que estava em Roma, mas eles eram fiéis em Roma. Você assiste esses filmes de épico, né? O cara nem sabia quem eram os impérios, quem que mandava, mas ele sabia que ele tinha que obedecer a Roma. Pelas couraças deles, né? Pela roupa de guerra. Então, quando tinha lá um povoado que vivia, que construía suas coisas, que tinha suas posses, quando via os soldados de Roma, já sabia que o negócio... E tinha que pagar impostos a quem? Próprio Jesus, quando Jesus chama Pedro estava meio descontente com algumas coisas, Jesus chama Pedro e fala assim, Pedro, vai pescar. E aí Pedro pega um peixe, aí Jesus fala assim, pega o que está dentro da boca do peixe. O que ele pegou? Uma moeda. Aí ele falou assim, o que está nessa moeda? Aí ele olhou, a efígie do imperador de Roma. Ele falou, então dai a César O que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, quando a gente pensa nesses impérios, nós estamos dentro da história, gente. Tá? Nós estamos dentro da história. Queira ou não queira, nós estamos engajados ali, praticamente submetidos a ele também. Então, de certa forma, sim. O que difere nós do império é que nós estamos dentro de um contexto da graça, pelo qual eles vivem ainda pela lei do Império Romano. Tá? Essa é a diferença. Essa é a diferença. Nós não vivemos pela lei, nós vivemos pela graça. Tá? Por isso que quando Jesus veio, Jesus disse assim, eu vim para que se cumpra as leis. Né? Eu não vim para ser contra a lei, eu vim para que se cumpra, mas eu vim para dar graça, para dar livramento, para que você... Porque naquele império, naquele momento que eles estavam, tudo era o Império Romano. Escravizava, cobrava cada vez mais impostos. Um dos discípulos de Jesus era cobrador de impostos, né? E ali o povo já não aguentava mais a lei, já não aguentava mais pagar impostos. Parece que nós estamos vivendo um negócio desse, né? Parece que nós estamos vivendo um negócio desse, né? O povo não aguenta mais, está dentro de explodir por causa de tanto imposto, tanto isso, tanto aquilo, né? E a gasolina alta, isso alto, aquilo alto. O povo não está. Então, nós precisamos entender que nós vivemos
debaixo da graça. Pela graça. E não pela lei. Nós cumprimos a lei. Né? Nós não devemos nada a ninguém. A Bíblia diz que a única coisa que nós devemos às pessoas é o quê? Cumprir. É o amor. Sim. É o amor. É isso que nós devemos às pessoas. Tá? Então, quando a gente olha e vê essa questão da lei, dos impérios, né? Até eu anotei algo aqui. Na página 114, eu anotei, assim, quando falamos da Pérsia, é preciso lembrarmos dos medos, pois eles participaram da tomada da Babilônia. Aí você vai ver lá no Isaías 13, mostra que os medos foram despertados para auxiliarem no ataque da Babilônia. No livro de Daniel 11:1, Dário é chamado de medo. Inicialmente a Pérsia era tributária da Média. Cambises, que era da Pérsia, casou-se com a filha de Astiages, da Média, para ampliar seu domínio territorial. Mas isso somente aconteceu com seu filho Ciro. Foi Ciro quem conquistou a capital da Média, Ecbatana, em 550 a.C. E 540 a.C. conquistou a Babilônia. Então, percebe-se, olha só, uma das coisas que nós olhamos e podemos perceber também é que todos corriam atrás do quê? O que vocês acham? Para cumprir a lei. Cumprir a lei? O que mais? Uma das coisas que nós podemos perceber é que todos corriam atrás de poder. Poder. Todos corriam atrás de poder. E o poder estava onde? Lembra? O poder estava em Deus. Em Deus? Não, estou dizendo poder financeiro, território, coisas boas e tal. Ele estava sobre o rei. Estava sobre o rei, mas olha só, fala-se da Babilônia. Tá? Muito se concentrava o poder dentro daqui, ó, da Babilônia. Se você perceber lá. Porque ele começou por aqui. Sim. E aí tudo envolvia dentro disso. Tá? Depois que foi começando lá para o Egito, Mesopotâmia, foi diluindo. E aí então começou a se formar. Mas a luta era por poder. A luta era para conquistar. Quem tinha mais mandava terra, mais poder, que reinava e que ganhava mais. Que ganhava mais. Faz ontem também, na leitura, pastor, do Presente Diário, dizia não sei se era Abraão, quem era lá, o olho sobre as propriedades grandes dos outros, né? E aí eles viram o local lá que ia. E dá para dizer que nem um ditado antigo que diz olho grande, né? Isso aí. E estava no texto, né? E muitos tentavam se juntar a outros povos para tentar força, para tentar ser forte e conquistar outras coisas. Né? E aí nisso o poder ia crescendo cada vez mais. Mundo grego, né? Eu achei interessante isso quando a gente fala. Aqui já fala sobre alguns filósofos, né? Mas o mundo grego já é mais na atualidade. Por isso que essa disputa de poder também lá que existe hoje, Israel e Egito, eu acho, né? Uhum. Essa guerra lá, eu acho que é tudo disputa de poder, né? O poder que está sempre brigando. Está aqui o mundo grego. E ainda dizem que luta, Deus mandou A luta guerra. até que eles dizem Os gregos Guerra influenciam Santa. muito o mundo. Que dizem, os gregos influenciam muito o mundo. Pois é. Eles deixaram muitas coisas como herança. Foi um dos impérios que mais investiu-se
um conhecimento. Escreveram muitas coisas, descobriram-se muitas coisas também através dos gregos, né? Pesquisadores, homens que descobriram várias coisas para a evolução, né? Destruiu o Império Persa. Tá? Se você perceber algumas coisas aqui, você vai ver que realmente alguns. Só que também foi um dos povos que mais criou-se problema Mas na questão do cristianismo. Sim, mas aí essa população cresceu ou diminuiu? Cresceu? O próprio Paulo, quando ele está no Areópago, pregando, que na verdade ele nem tinha pregado ainda, ele estava lá só olhando, e ele olha naquele areópago onde eles conversavam lá, né, discutiam muitos assuntos, e ele começa